Hoje nós vamos falar a respeito de algo muito sério que Jesus ele falou e disse isso aos seus discípulos. E eu acredito que seja um dos momentos mais sérios que Jesus fala com os seus discípulos, e até eu posso dizer para você que Jesus deu um belo puxão de orelha nos seus discípulos. E quando ele traz essa palavra, eu queria até comentar com vocês, porque hoje em dia é o que tem acontecido com todas as pessoas que estão assistindo TV, que estão acompanhando as mídias aí, né, as grandes mídias, porque há um fermento que essas pessoas, elas são induzidas, elas crescem dentro delas coisas que não eram para estar crescendo. Está crescendo no coração dessas pessoas aquilo que é contrário à fé que você profere, a fé que você crê está sendo contrário àquilo que você diz, porque normalmente aquilo que o seu coração tem cheio de palavra está sendo transformado por conta de você estar ouvindo demais o que os outros falam. E a mensagem que Jesus começa dizendo aqui fala sobre o fermento dos fariseus. Vamos começar a leitura e vai ficar mais fácil da gente entender. Versículo de número 1 diz assim, ó. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 1. E chegando os fariseus e os saduceus para os tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, o retirou-se. Então assim, Jesus, eu vou comentar com vocês algo que está acontecendo aqui. Antes disso aqui, Jesus multiplicou os pães e peixes. Agora Jesus aqui está diante de alguns fariseus que vêm até ele procurando provocar. Eu vou falar assim, é melhor dizendo. Essa tentação que eles vêm colocar neles é uma provocação. E eles vêm provocar Jesus falando palavras capciosas. Palavras que tinham o intuito, na verdade, não de acrescentar para eles, não de eles conhecerem, né, os sinais, porque veja que a pergunta deles, como que será? Que me apresente sinais, Jesus, me mostre que o Senhor é realmente o Filho de Deus. Eu quero falar por alguns segundos aqui, por alguns minutos, melhor dizendo, quando uma pessoa, ela olha para os milagres, ela vê o que está acontecendo, mas ela não quer aceitar que aquilo ali é real, ela não quer acreditar que aquilo ali é algo de Deus, ela vai tentar fazer de tudo para provar o contrário. Ela vai tentar achar argumento, ela vai até mesmo usar a Bíblia, ela vai procurar métodos, né, de tentar entrar na mente da pessoa, que está até uma onda maligna, onda diabólica, das pessoas que estão fazendo aí, né, com as pessoas, um transe que dizem, né, fazendo a pessoa ela sair do corpo, né, que há estudos para isso, usando aí de métodos, né, psicológicos para induzir as pessoas. Isso é coisa demoníaca e infelizmente isso acontece dentro de alguns lugares que se diz igreja. E aí então muitas pessoas são iludidas. E Jesus, ele chama a atenção e fala, puxa vida, vocês conseguem ser tão sábios, vocês conseguem discernir o tempo, vocês conseguem dizer se a terra é plana, se ela é redonda, vocês conseguem imaginar isso, imaginar aquilo, vocês conseguem saber tanta coisa, vocês têm tanto conhecimento, mas vocês não conseguem perceber os sinais que são feitos diante de vós. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês acham que eu sou bobo? Desculpe a forma que eu estou falando, mas estou sendo bem direto. Jesus quis dizer mais ou menos isso. Vocês acham que eu sou bobo? Vocês vêm me perguntar de um sinal? Vocês não estão vendo com os olhos de vocês? Porque se Jesus não tivesse feito nada, porque se Jesus não tivesse mostrado milagres, se as pessoas não viessem multidões até Jesus, eles não iriam até Jesus. Por que então não moveria nada? Por que há perseguição? Por que há pessoas tentando provocar? Porque a verdade, meu irmão, ela é nua, crua e doa quem doer. A verdade é verdade. O milagre, mas como pode? Como isso? Aí Jesus fala, olha, vocês veem o tempo, vocês conseguem discernir o tempo, vocês conseguem perceber tanta coisa, vocês são tão letrados, tão estudados, tão, sábios da letra,
Mas vocês não conseguem perceber os sinais que são feitos diante de vocês? Vocês não conseguem perceber? Vocês não veem isso? Né? Mais uma vez eu digo, Jesus está dizendo, vocês acham que eu sou bobo? Você acha que eu não sei que vocês estão vindo aqui para tentar me provocar? Desculpa o que eu vou lhe falar para você, mas às vezes tem alguns tipos de cristãos, guarde que eu vou te falar, tipos de cristãos que na verdade eles são muito mais religiosos do que cristãos. Porque esses homens, os fariseus, eles eram sábios da palavra, eles tinham um conhecimento da palavra. Eles não eram leigos, eles não eram indoutos, eles tinham palavras, sim, que rebuscadas, eles conheciam a lei de Moisés. E hoje, para você ter uma ideia, quando chama-se alguém de fariseu, chame um crente de fariseu para você ver como que ele fica. Ele fica feliz? Se você é cristão, você sabe que não. Uma pessoa que é chamada de fariseu, a pessoa se sente mal, porque o fariseu é hipócrita. Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Hipócrita significa que a pessoa é um ator, a pessoa quer inventar, a pessoa quer falar, ela faz ali uma coisa que na verdade não é. É um hipócrita. Então, algo que Jesus está colocando diante desses homens, ele fala, olha, a única coisa que eu vou dizer para vocês, o único sinal que vocês vão ter que eu sou filho de Deus, já que vocês então não estão vendo os milagres que acontecem diante dos vossos olhos, já que vocês não estão apercebidos, já que vocês são tão ingênuos que não conseguem perceber o que está acontecendo em volta de vocês, então o único sinal que vocês vão se lembrar agora, que fica semelhante para vocês, é o sinal do profeta Jonas. E agora? Pastor, que sinal é o sinal do profeta Jonas? O sinal do profeta Jonas, ele é o sinal do que ele mesmo viveu em sua vida. E ele fala acerca do profeta Jonas porque os fariseus, eles entendiam e conheciam muito bem a história de Jonas. E o Jonas, vamos fazer o seguinte, antes até mesmo da gente terminar aqui, acho que é mais fácil eu voltar 2 capítulos e explicar. Mateus 12, põe na tela para mim, por favor, Mateus 12, versículo de número 38. Eu acho que é isso que fala, 12:38, isso mesmo. Diz assim, ó, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, ó geração má e adúltera, pede um sinal, porém não lhe se dará outro sinal senão do profeta Jonas. Aí ele explica por que significa esse sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E os ninivitas, que era a cidade que o Jonas foi enviado para pregar, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram como a pregação que Jonas o fez. E eis que esta aqui está aqui. Quem é mais do que Jonas? Deixa eu explicar para você. Então, Jesus ele começa dizendo o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, vocês querem sinais? O único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. Aí ele diz, olha, o Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, da baleia. E no 3º dia, e quando ele clamou a Deus, a Bíblia fala que o Jonas foi lançado na praia, e ele então foi para Nínive. Eu não vou entrar na história do Jonas, mas só para você entender. Quando o Jonas então foi lançado na praia, ele foi fazer o que Deus pediu. Ele foi e pregou as boas novas ali para os ninivitas, para que eles se arrependessem dos seus pecados. Nínive é a capital da Síria, para quem quer se situar, Nínive é a capital da Síria, que era um povo que tinham fé contrária, que não criam em Deus, eles tinham fé em outros deuses e não no Senhor Jesus, e muito menos no Senhor dos Exércitos. Então, quando Jonas pregou lá nessa cidade chamada Nínive, a Bíblia diz que até mesmo o rei da Síria, até mesmo o rei de Nínive, ele se prostrou e disse, olha, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai se dobrar diante desse Deus, porque olha, a pregação do Jonas disse que nós vamos morrer, nós vamos se lascar, nós vamos se perder, nós vamos todo mundo lascado ficar
se não andar e ouvir o que esse profeta fala. E essa palavra que eu digo para você, eu digo com até um tanto quanto áspera a palavra, porque, gente, uma pessoa que não anda com Jesus e que não obedece o seu pastor, que não obedece a palavra de Deus, ela está perdida. Ela está perdida. A pessoa que não obedece a palavra, ela mal sabe que ela está praguejando ela mesma. Então o rei de Nínive, ele despertou e falou, puxa vida, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou me consagrar, vou chamar todo mundo para consagrar, porque Deus vai mudar então a nosso respeito e vai nos perdoar. Então Jesus disse, olha, o exemplo que aconteceu com o profeta Jonas em Nínive será o mesmo exemplo que eu dou para vocês hoje, dizendo, e ele falava acerca dele mesmo. Ele dizia assim, olha gente, o negócio é o seguinte, o único exemplo, o único sinal que vocês querem ter, e esse exemplo será igualzinho aconteceu com Jonas. Então, se vocês querem sinais, pense na vida de Jonas. Jesus estava dizendo, claro que hoje nós sabemos, mas ele estava dizendo o quê? Que ele iria morrer, e depois de 3 dias morto, depois de 3 dias ele ressuscitaria, ele se levantaria, ele então voltaria à vida. Ele então viria a ressuscitar. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele deu então aos seus discípulos o poder, ele recebeu o Espírito, os seus discípulos receberam o Espírito Santo e receberam o poder para pregar as boas novas. Então veja que quando Nínive recebeu o profeta Jonas, todos se converteram. E quando Jesus então, após ele ter ressuscitado, depois dos 3 dias de morte no inferno, porque Jesus foi para o inferno. Escute o que eu vou falar. Eu vou falar mais uma vez, para quem talvez tenha dúvida. Jesus foi para o inferno. Quando Jesus morreu, mas como assim? Jesus foi para o inferno, pastor? Porque Jesus carregou o meu pecado e o seu pecado. E lugar do pecador, aquele que morre no pecado, o lugar dele é no inferno. Jesus foi no inferno, como o missionário fala, né? Ele foi lá, deu um tapa na cara do diabo, tomou as chaves da morte, tomou as chaves, até a casa do diabo ele não tem chave, porque a chave está no poder da mão de Deus. Então, o exemplo que ele disse, olha, o único sinal que vocês têm que ter é esse. Se vocês não creem, se vocês veem um paralítico se levantar, se vocês veem o cego voltar a enxergar e vocês não entendem, então creiam no que aconteceu com Jonas. Só creiam nisso. É isso que vai acontecer quando o Filho do Homem for levado ao céu. Aí, voltando a Mateus 16, para a gente poder dar continuidade, porque Jesus disse, olha, olhem somente, a única coisa que vocês vão receber de sinal é o sinal do profeta Jonas. Agora, Mateus 16, 5, diz assim, e passando os seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus lhes disse, adverte e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Olha para o pastor aqui. Quando Jesus, então, ele chama os seus discípulos, os fariseus já tinham partido, e Jesus, então, partiu para outra banda onde eles estavam, e quando, então, os discípulos foram com Jesus, eles não compraram pão. Preste atenção, já chegou em casa depois que o mercado fechou e esqueceu de comprar pão? Foi exata. Veja que simplicidade que é o evangelho. Esqueceu de comprar pão para tomar café. Esquecer de comprar o pão para poder talvez ceiar antes da janta, antes do almoço, antes de dormir. Não sei. Eles esqueceram ali de comprar o pão. Então Jesus fala, olha gente, acautelai-vos, ou seja, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Só que como eles falaram que havia esquecido o pão, eles ligaram fermento ao pão que eles haviam esquecido. E olha que Jesus vai dar nos dedos deles agora. Diz assim, ó, versículo de número 7. E eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. Olha só um pouquinho, olha aqui para o pastor. Eles falavam mais ou menos assim, ó, os 12 discípulos, eu imagino a cena, eu sou muito, né, eu sou tipo aquele cara que gosta de desenhos em quadrinhos, que fica imaginando a cena. Eu imagino os discípulos, gente, Jesus brigou com a gente por causa que a gente esqueceu do pão. Ah, Jesus vai ficar muito furioso com a gente, ele vai ficar muito chateado, porque enquanto ele pregava, nós tínhamos que ter preparado os pães. Aí, terminando, versículo 8, e Jesus, percebendo isso, ele disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão?
Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos vocês levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Então veja que quando a gente não entende alguma coisa, nós ficamos até preocupados de uma forma demasiada. Nós ficamos preocupados porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus, ou talvez nós estamos preocupados, será que Deus está de bem comigo? Será que eu estou fazendo certo? Então veja que Jesus fala, puxa vida, gente, eu imagino Jesus, discípulos, que negócio, eu estou escutando os murmúrios aí, sabe aquele pai que vai exortar o filho? Eu estou escutando você resmungar aí, é impressão minha? Eu estou escutando você aí de murmúrio aí a meu nome? E ele fala dessa forma e os discípulos ouvindo atentos, ele fala, gente, vocês têm que prestar atenção no que é do céu. Preste atenção no que é do céu. Eu falo das coisas do alto. E ele fala, eu não falei do pão que sacia o estômago, que sacia a fome. Eu estou falando do fermento que vai fazendo crescer dentro das pessoas uma ira. Se você pensar o seguinte, Jesus termina dizendo esse capítulo, nessa parte desse estudo, ele fala, olha gente, parem de dar atenção às doutrinas dos fariseus. Sabe o que é a doutrina do fariseu? A doutrina do fariseu é assim, olha, eu vou fazer, você tem que fazer e eu não preciso fazer. A pessoa que tem esse dom de hipócrita, né? Pode dizer desse jeito, que a pessoa ela se acha melhor do que as outras, você tem que fazer, eu não tenho que fazer. Você deve se arrepender do seu pecado, mas eu posso viver no pecado do jeito que eu quiser, não, porque eu sou fariseu, eu tenho a palavra, eu conheço alguma coisa e não muda nada diante de Deus. Por isso Jesus disse, olha, vocês têm que ter um cuidado, você tem que ter uma cautela quando vocês forem estar com fariseus, porque eles vão fazer de tudo para provocar vocês. Eles vão fazer de tudo para poder apedrejar vocês. E nesse mesmo contexto, lá em Lucas 11, lá no versículo, deixa eu pegar o versículo chave, versículo 14, fala assim, ó, e estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saído do demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles dizia, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, diz, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e casa dividida contra si mesma cairá. Pronto, aqui acho que é o suficiente. Então, por que eles vieram contra Jesus? Por que eles vieram contra o Senhor? Eles vieram contra o Senhor porque viram Jesus expulsar um demônio. Sabe o que acontece quando uma pessoa, porque esse negócio de demônio é tudo mentira? Quando manifesta demônio é mentira, isso aí é tudo coisa enganosa, isso aí é tudo mentira, isso aí é enganação. Jesus expulsando o demônio desse homem, foi visível que ele não falava, e ele passou a falar. O demônio que estava ali provocava a mudez naquele homem. E eles não sabendo explicar, guarde o que eu estou te falando, os fariseus não sabendo explicar o porquê aquilo acontecia através de Jesus, eles acharam, ao invés de se ajuntarem a Jesus e verem as operações e os milagres, eles preferiram ficar contra. E assim o é até hoje. Se você é uma pessoa que fica muito atenta para o que passa lá naquela rede de TV, que fica mostrando para você ali, tudo só morte, 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 mais morte, morte, e morreu não sei quantos. Isso é um fermento que vai crescendo dentro de você. Isso vai agregando dentro de você morte, morte, morte. Porque o Senhor, veja que há um ataque grande em todos os sentidos. Quando eu falo assim, eu digo na questão, se você olhar, por exemplo, para a política. Não, porque fulano não presta, que fulano não sei o quê, e o outro é bom, que o outro é ruim. Se a gente ficar dando ouvidos
para os fariseus, nós vamos ver que é muito fácil, né? Igual as pessoas, às vezes, não precisam adentrar a essa conversa sobre esse assunto, mas para a gente entender o seguinte, tem pessoas que ela consegue fazer uma lei, provocar que todo mundo viva daquele jeito, mas para mim não, isso é para você. É muito fácil, gente, você ficar olhando, pastor, por que os pastores falam que não pode ficar assistindo novela, porque não pode fazer isso? Não é que não pode, é que aquilo que eu estou assistindo vai fazer em mim, vai acontecer dentro de mim. É igual, por exemplo, assim, você já assistiu um filme de terror que mostra a morte, que mostra inúmeras coisas ali que faz você sentir medo? Tem pessoas que, por exemplo, ela fica nesse ambiente, né, nesse ambiente de terror, que ela não consegue nem levantar de noite. Porque a hora que ela acorda, ela pensa, será que vai aparecer aqui o Jason, o Fred Krueger vai aparecer na minha frente aqui? Ai, meu Deus do céu, vai aparecer aqui os olhos famintos, vai vir lá, sei lá o que, um corvo aqui me matar. Então veja que você vai colocando coisas dentro de você que vai crescendo. O fermento, ele tem veja que o fermento, Jesus tratou disso, até explicou para os seus discípulos que não era do pão que ele falava, porque o fermento ele tem um atributo importante, ele faz que o pão cresça. Então o fermento do fariseu, a doutrina do farisaísmo, faz você se tornar um fariseu, você vai crescendo naquilo que é errado. E duro é para aquelas pessoas que elas conhecem a palavra, elas sabem as palavras de Deus, só que elas não vivem a palavra de Deus. Elas vivem aquilo que os outros falaram, aquilo que os outros disseram, e aí por diante vai. Então, olha para a palavra de Deus, o que Jesus quis falar com a gente. Ele está tentando nos mostrar, cuidado, não fique dando atenção. Você conhece, eu não sei você, eu não sei se você tem essa vida. Ô Emerson, me ajuda aí, meu amigo aqui, que está comigo aqui. Você conhece pessoa pessimista? Você conhece pessoa que é negativa? Você conhece gente assim? Olha, ele está falando que conhece gente assim. Eu também conheço muita gente assim, que é negativa. Pessoa que, isso aqui não dá, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não posso. Porque isso aqui nunca vai dar certo. Sabe aquelas pessoas que são negativas? Pessoas que sempre é do contra. Se você conviver demais com essa pessoa, daqui a pouco você está agindo como ela. Se você não provocar a fé ali, você vai agir como ela age. E eu até posso dizer para você, já disse isso outras vezes aqui, se você fica perto de umas pessoas que têm um sotaque diferente na sua linguagem, e você, aos poucos, sem perceber, você começa a falar igual a eles. Esses dias acabou um culto da nossa igreja, terminou a reunião, aí uma irmã veio falar, pastor, o senhor já está ficando patobranquense. Eu falei, por quê, irmã? Porque o senhor está falando igualzinho nós aqui de Pato Branco. E eu falei, olha, eu não sei se eu não estou ficando meio patobranquense mesmo, estou sempre com vocês. Então a gente tem que ter esse cuidado que esses vícios linguísticos ainda acabam acontecendo e não vejo nada de mal nisso. O problema é você pegar vícios do fariseu e praticar. A doutrina daquilo que é errado você começar a praticar. Não, mas pastor, não tem nada tomar um golezinho de vinho, não tem problema nenhum tomar um cálicezinho de cerveja. Cuidado com a doutrina dos fariseus, porque ele condena o que está bêbado, mas ele está bebendo. Cuidado, mas pastor, o que um cigarro faz de mal? Pois é, eu lembro do meu pai, olha que coisa séria, veio até um exemplo aqui agora. Meu pai, quando eu era criança, ele estava com um cigarro na boca, deixa eu ver se tem uma caneta aqui, não tem uma caneta, que ia fazer um teatro para você. Ele pegava a caneta, colocava o cigarro na boca e ficava assim, ó, o dia que eu te ver, piá, com um cigarro na boca, eu quebro teus dentes. Ele falava desse jeito para mim. Nossa, pastor, que homem mau. Olha, eu acho que não era não, acho que na verdade a pessoa que ela é contra aquilo que é errado, talvez ela vai ser decisiva mesmo. Só que na verdade ele era hipócrita, porque ele estava pedindo para mim não fazer aquilo, mas ele estava fazendo. Você pede para o teu filho parar, você tem que parar com isso, você tem que cuidar da tua mulher, cuidar dos teus filhos, você tem que parar de trair tua esposa, mas aí tá lá o irmão traindo a mãe do filho também, tá lá traindo, tá fazendo o que não deve. Isso é hipocrisia. Porque você fala mal dos outros, mas puxa vida, aí a irmã tá falando mal da vizinha. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a doutrina, com o ensinamento deles, porque esse ensinamento ele vai fermentar e vai fazer você andar nessa prática o tempo todo, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Pegue seu copo com água e vamos clamar a Deus agora.
Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tenho a fé e a convicção que o Senhor está nos ouvindo. Coloco diante de Ti, ó Deus, e peço que, segundo a Tua palavra, meu Deus, que diz no livro de Mateus, que o Senhor, meu Pai, faria em nós uma fonte de águas vivas. Que, meu Deus, ao beberem destas águas que a Ti eu consagro, peço que nelas haja uma unção, haja libertação, haja cura e que, meu Deus, assim, meu Deus, como aqueles que estão perdidos em maus pensamentos, na rebeldia, que beberem destas águas, recebam a unção e o poder do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus e beba comigo desta água para a glória de Deus. Glórias a Deus, amados. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Podendo, compartilhe essas mensagens